Vamos lá, pessoal, penúltima aula. Mas nessa penúltima aula eu termino de fazer a leitura de todos os parágrafos e a análise do conto, né? E aí a última aula vai ser uma leitura geral e os exercícios, né, que a gente vai fazer. Vou mostrar algumas questões para vocês. E depois dessa última aula, que é a aula 10, com essa visão geral e os exercícios, eu vou colocar também lá na plataforma do Google, né, uma atividade para vocês fazerem. Tá? É claro que essa atividade, ela pelo contexto, nem todo mundo tem acesso à internet e tal, então essa atividade ela vai ser para os próximos, numa outra oportunidade, ela vai ser colocada lá. A gente vai, eu no caso, vou nas aulas presenciais, quando a gente retornar, eu vou propor uma outra atividade, obviamente, para quem não conseguir fazer agora. Mas quem conseguir fazer, depois, quando a gente retornar, fica livre, não precisa refazer, tá? A atividade. Não tem essa obrigação. Então, até para valorizar os alunos que têm a possibilidade de acessar a internet, que têm condições e que estão se dedicando, né, que estão envolvidos. Então, para valorizar esses alunos, e eu tenho visto que não são poucos, pelo feedback que vocês estão me dando nos comentários do vídeo, nos e-mails que me mandam, nos comentários da plataforma, isso está me mostrando que tem alunos que estão muito envolvidos, porque tem a possibilidade de acessar, né? Tem a internet em casa, tem o computador, tem o celular, e então, para esses alunos que podem, então a gente já faz uma atividade, tá bom? A gente faz uma atividade e no retorno, como eu falei, esses alunos que entregaram, vai ser uma atividadezinha com 10 questões. Eu vou explicar no vídeo 10, tá? Esse vídeo 9, essa aula 9, a gente vai terminar então a leitura do conto. Vamos lá. Então, a gente terminou com a última pergunta desse parágrafo, né? Depois que ele contou que viu aquela luzinha no espelho, né? Que ele se pergunta se o pequeno ondear daquela luzinha o comovia-lhe, né? Ou estaria contido em sua emoção, na emoção dele, né? Então, uma pergunta que ele se faz, né? E ele, que luzinha é aquela que de mim se emitia para deter-se a colar, refletida, surpresa, né? E aí ele diz que aquela luz, né? Aquela primeira luzinha que ele aprendeu a amar, já aprendendo que aquilo era, né, a conformidade e a alegria, né? Aquela luzinha, ela é como se a metáfora de dar à luz, né? A mãe que dá a luz ao bebê, né, aquele recém-nascido, é como se aquele momento no espelho tivesse dado a luz para aquele eu dele, é como se ele estivesse nascendo de novo, né? E aí o que aparece é um rostinho de menos de menino, né? De menos que menino, é o ainda nem rosto. O recém-nascido, é interessante isso, ele não se parece com ninguém, né? O recém-nascido, ele é de uma característica muito particular, né? Muitos acham feios os recém-nascidos, porque a cara é assim, a carinha, na verdade, não tem rosto, é o ainda nem rosto, né? E aí, isso daí também é uma possibilidade de a gente pensar de forma metafórica, né? As questões das não influências, né, externas que o recém-nascido sofre, né? E as não influências que esse narrador, né, não estava vivendo nesse momento, né, de aprendizado, de olhar no espelho e de ver o rostinho de menino. Ou seja, o que ele estava se tornando a partir do momento que se conhecia. E mais do que isso, né, perceber que aquilo era a conformidade e a alegria, né? Era a sua alegria. Não importa se aquela imagem não era uma luz radiante,
não era uma luz cintilante, não tinha os brilhos de todas as estrelas e astros para assim vai descer, não tinha nada disso. Era simples, era débil, inclusive, era uma luzinha débil, mas era ele. Né? E era o que importava, né, nesse sentido. Agora sim era algo central, pessoal, autônomo, era algo meu, né, nesse sentido. E aí, dito isso tudo, vem a primeira questão. Devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez? Uma questão aqui interessante, de uma forma bem estranha de se dizer. Devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez? Do que digo, descubro, deduzo. Será se apalpo evidente? 3 busco. Será este nosso desencontro imundo, o plano, interseção de planos onde se completam de fazer as almas? Então, esse parágrafo ele é um parágrafo bem interessante para reflexão, porque agora a gente tem aqui, né, depois, essa aula são 3 parágrafos, é esse e o último aqui. E aí a gente termina, né? Mas esses 3 parágrafos, eles são reflexões, agora do narrador, acerca da experiência, né? Depois de ter passado lá pelos longos tempos de sofrimentos grandes, anos, foi muito depois de sofrimentos grandes, né? E esse aprendizado que veio diante dessa experiência, né? Em frente ao espelho, primeiro de estar num lavatório público, e é interessante onde a revelação veio, num lugar prosaico, um lavatório público, um banheiro público. E a ideia de lavatório público, banheiro onde todo mundo entra, né? Então ali há uma aglomeração do comum, das pessoas, das múltiplas máscaras, né? Porque está todo mundo ali, não é o banheiro da sua casa, não é um banheiro particular, é um banheiro comum. Né? E ali, naquela energia, ele tem essa revelação por 1 minuto ao se olhar no espelho. Uma reflexão que surgiu ali, mas poderia ter surgido em qualquer outro lugar. Tá? É porque, para a nossa história, para a literatura, para a harmonia, tinha que ser num lavatório público. Né? Pelas razões, né, que merecem o ambiente de lavatório público, e cada vez mais essa aglomeração e essa energia externa que a gente se mistura nela e na multidão e psicologicamente a gente, em meio a essa multidão, a gente é outra coisa, entendeu? Diferente de quando não estamos nela, quando buscamos algo que está fora dela, quando estamos só. Né? Então é nesse sentido, parágrafo aqui. Quando somos como esse menos que menino, só. Isso é uma coisa que ele compreendeu e que ele pensa, será que o Senhor nunca compreenderá? E aí o Senhor é todos nós, né? E ele compreendeu, mas veja, ele deu uma caminhada. Ele ainda distingue muitas coisas, ele ainda continua no processo. Não foi uma coisa que terminou para ele. Essa experiência não o transformou em algo ou alguém absoluto. Não tem nada disso aqui no conto. Não dá para fazer uma leitura nesse sentido. Tá bom? Então, por motivos de talvez, né? Então devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez. Aqui, de certa forma, nessa afirmação aqui, há uma inquietação no narrador, né? Porque contar por motivos de talvez, a maneira como você diz, né? Motivos de talvez, ninguém diz isso.
É estranho ler isso. Devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez? Tudo aqui são hipóteses, são experimentos que são de ordem íntima, de caráter muito esquisito, lembra? Assaz, esquisito, muito esquisito, bastante esquisito. São segredos que são narrados sob palavra. É difícil de traduzir isso. É difícil de traduzir, é difícil você elaborar uma compreensão sobre tudo o que aconteceu, o próprio narrador. Uma compreensão e mais ainda uma tradução, uma decodificação disso. Então contar isso, né? Devia ou não devia lhe contar essa experiência diante disso tudo? Né? Até porque, do que digo, descubro, deduzo. Então o que eu estou dizendo aqui, eu digo, eu faço descobertas, eu chego a deduções. Essas deduções me levam a dizer outras coisas, que me levam a descobrir mais coisas, que me levam a deduzir outras coisas. Então eu vivo nesse triângulo, eu vou acessando as pontas ali, né? E vou, nesse sentido, fazendo esse movimento. E ele diz, será se apalpo evidente? Ou seja, será se isso tudo que são questões do talvez, né? São questões muito de uma ordem mais frágil, com certeza, porque é difícil compreender, é difícil traduzir, né? São questões que nos inquietam, né? Será que são coisas evidentes que já deveriam, de algum modo, ter alcançado a ampla maioria, que já deveriam ser motivo de mais reflexões né? Será se essas coisas são evidentes, essas coisas que eu estou tratando ainda, né, de uma maneira um tanto abstrata? Será que isso já não está mais na ordem do concreto, as evidências? Será que eu não posso apalpar isso? Será que eu já não apalpo isso? Será que nós não apalpamos isso? Tresbusco. Isso aqui é uma expressão maravilhosa, tresbusco. Isso é uma criação do Rosa aqui, né? Ele cria palavras, esse texto cria palavras o tempo todo. Tresbusco, o que é isso? Devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez? Do que digo, descubro, deduzo. Será se apalpo evidente? Tresbusco. Eu busco esses três, né? Esses três, eu diria... São três ações, vamos colocar assim, né? Eu digo, eu deduzo, eu digo, eu descubro, eu deduzo. Aí eu digo, eu descubro, eu deduzo. São os nossos dizeres, as nossas descobertas, as nossas deduções sobre esse apalpar o evidente, sobre esses mistérios do transcendente, né? Que no caso envolveu o espelho nessa experiência. Ou seja, né? Tresbuscar. É tresbuscar sempre as descobertas, as deduções, né? As nossas palavras, aquilo que nós dizemos o tempo todo, buscar, né? Através... Porque palavra, nesse sentido, é pensamento. Os dizeres são pensamento. O pensamento ele se processa através das palavras. A gente pensa com palavras, a gente pensa com os dizeres, né? Então, quando ele está lá formulando a hipótese dele em relação a olhar não se vendo, ou seja, olhar sem ver aquelas máscaras para tentar ver uma outra coisa, que é o próprio eu, ele pensa isso com dizeres, ele pensa isso com palavras. Né? A gente pensa com palavras o tempo todo. E esses dizeres levam a descobertas fantásticas, que foi o que essa experiência mostrou. E essas descobertas elas vão trazer inúmeras deduções, que será essas deduções o evidente, aquilo que está evidente, vidente, que se pode ver, evidente, completamente claro. Será que a gente está apalpando esse evidente? Né? De todo modo é um tresbusco, né? Tresbuscar, é como se isso fosse um verbo. Eu tresbusco, né? Essas ações, essas realidades do dizer, do descobrir e do deduzir, né? E aí tem uma pergunta que é uma pergunta-chave para a vida.
muito interessante. Será este nosso desengonço imundo o plano, interseção de planos onde se completam de fazer as almas? Será este, de novo, nosso desengonço imundo o plano, interseção de planos onde se completam de fazer as almas? É muito interessante essa construção porque ela tem uma forma fantástica, né? Com a separação desses travessões aqui. Essa interseção de planos ele está em destaque aqui agora, né? E a pergunta em si, né, que veja, são deduções, faz parte do tresbusco aqui, ó. Ele diz, ele descobre e ele deduz. Diante do que ele disse, das descobertas que ele fez, uma dedução. Será este nosso desengonço imundo o plano, interseção de planos onde se completam de fazer as almas? Gente, a gente primeiro tem que entender várias coisas. Ó, eu vou pegar essa palavrinha aqui, eu vou copiar essa palavra, eu vou lá no Google, eu vou colocar essa palavra aqui, vou colocar significado, interseção. Bom, já me pede para buscar essa palavra, interseção, né? Interseção. Então, sem esse C aqui, né? Então, a gente tem uma variação dessa palavra, né? Português de Brasil, português de Portugal, costumam ter algumas variações em algumas palavras. Esse C aparece muito nessa variação, tá? Mas é a mesma coisa. Então, vamos lá. Encontro de duas linhas ou dois planos que se cortam. Cruzamento. Corte principal, quando feito pelo meio do objeto. Beleza. Então, deixa eu ver um negócio aqui nesse Wikipedia aqui. Tá, olha só. Olha que interessante isso daqui. Eu quero que vocês visualizem essa imagem aqui, tá? A gente tem dois círculos aqui. Tem esse círculo aqui A, tem esse círculo aqui B. E a gente tem um encontro aqui do círculo A com o círculo B. Vamos ler aqui o que diz aqui, ó. Em teoria dos conjuntos, ó, interseção, a interseção ou intersecção, né, é um conjunto de elementos que simultaneamente pertencem a dois ou mais conjuntos representados por esse símbolo aqui, tá? Quando eu passo o mouse aqui, né, teoria do conjunto. Então, a gente tem aqui, né, essa imagem aqui é ótima, porque se eu tiro o mouse aqui, tá? A gente tem o conjunto A, a gente tem o conjunto B, e a gente tem um conjunto aqui, a gente tem um espaço aqui, né, que a gente tem o conjunto A com o conjunto B que se ligam, né? Simultaneamente a gente tem. Então, esse daqui é o... Acho que eu fiz alguma coisa de errado aqui. Então, ó, então aqui é um conjunto de elementos, né, que simultaneamente pertence ao conjunto A e conjunto B. Então essa parte aqui. Aqui eu tenho só o conjunto A, até aqui. Aqui só o conjunto B. Conjunto A aqui eu tenho, mas eu não tenho só o A, eu tenho o B. Então a interseção seria essa ligação de dois conjuntos, tá? Né? Então, ó, de novo, interseção é um conjunto de elementos que simultaneamente pertence a dois ou mais conjuntos. Poderia ter um conjunto C. Se eu tivesse um outro círculo aqui, então o traço aqui ligaria A, B e C, né? Mas eu não tenho, eu só tenho dois. Então, ó, então vamos lá. Bom, entendido isso, entendido que isso aqui, essa parte é um conjunto de elementos, né, que simultaneamente pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, então a gente vem para ler isso daqui. Vamos lá. Será este o nosso desengonço imundo? Veja que aqui eu tenho
uma conjunção, ó, tem uma conjunção aditiva. Veja, essa daqui é uma conjunção coordenada aditiva. Tá ligando aqui, ó, duas palavrinhas aqui. As conjunções, elas ligam orações, mas podem ligar palavras também, tá? Nosso desengonço e mundo. Então, veja, será este nosso desengonço e mundo, o plano, interseção de planos, onde se completam de fazer as almas? Então, veja, a gente tem um plano, né, onde a gente vive, o plano, né, plano físico, né? Esse é um plano. O plano onde existe a matéria. Eu toco nas coisas, eu pego esse celular, eu toco. Ó. Isso aqui é carne. Então, existe um plano aqui. Né? Esse plano, será esse o plano, né, onde se completam de fazer as almas? Esse plano onde eu vivo? Mas que plano é esse? Esse é um plano, né, desengonço e mundo. Desengonço e mundo. Será este nosso desengonço e mundo o plano, interseção de planos onde se completam de fazer as almas? Então o que ele está dizendo aqui é que o nosso plano, onde essa realidade, ela é desengonço e mundo. Então, se a gente voltasse aqui para esse conjunto, eu diria que A é desengonço, B é mundo, tá bom? E que esse conjunto aqui, ó, que liga A e B, o desengonço e o mundo, é o plano onde a gente está. Pega coisas do mundo e pega coisas do desengonço, tá? E me parece que desengonço e mundo são realidades um pouco distintas uma das outras, né? Uma da outra. A gente não está falando de duas coisas sinônimas aqui, não, me parece. Tá? Me parece, por isso até a questão da interseção, porque se fosse sinônimas, então o conjunto A e o conjunto B se ligando ali, né, com a mesma realidade, não faria sentido pensar em interseção, né? Então me parece que esse desengonço e esse mundo se relacionam a realidades diferentes. E aí eu tenho que pensar o seguinte, eu posso buscar uma interpretação para desengonço e posso buscar uma interpretação para mundo, principalmente. Mas pegando uma interpretação para desengonço, simples, né? Vamos lá. Desengonço. Ato ou efeito de desengonçar-se. Sair dos engonços. Mover-se desajeitadamente, como se tivesse desconjuntado. Tirar dos engonços. Então, vamos ver a palavra engonço. Não, essa palavra não ajuda. Então no dicionário Aurélio, o desengonço tem a ideia de desengonçado, desajeitado. Vamos ver aqui no Google. Desengonço. Significado. Desencaixe, falta ou saída de gonzo, não, sentido literal, desmontagem de estrutura da armação, desconjuntamento, desmantelamento. Aqui, ó, esse desengonço, ele traz uma ideia problemática, né, do nosso plano, né? Seria o defeito, né? Seria o desajuste. Né, a ideia de desengonço aqui como desajuste. E mundo, o ajuste. Né, pensar na palavra mundo como plenitude, pensar na palavra mundo, né, como experiência. Né, a questão da amplidão. Né,
a questão da revelação. Então o mundo tem poderia ter esse entendimento, né? E aí seria um entendimento diferente da palavra desengonço, que é o desajuste. Então nesse mundo, né, nesse plano, melhor dizendo, onde há o ajuste e o desajuste, mas que nós estamos nessa interseção, importante isso, né? Agora eu já tirei ali os conjuntos. Vamos voltar aos conjuntos ali. Mas nós estamos nessa interseção Então vamos lá. Então, olhando para o plano, né, esse espaço aqui da interseção, né, nós vamos observar o quê? Que a gente tem o desengonço, que é tudo isso daqui, pega o meu conjunto que está juntamente com o conjunto B, que é o mundo. Mundo, o ajuste aqui. E aqui o desajuste. E nós vivemos entre o ajuste e o desajuste. Somos testados, as ideias, né, que vêm para nos testar, as provas que a vida nos traz, ela faz parte dessa interseção aqui. Né? Será que é neste desengonço imundo, né, nesse desajuste que a gente vive, também nesse ajuste, o plano, interseção de planos, interseção, desengonço imundo, ajuste, desajuste, né? Então é nesse local de ajuste e desajuste onde se completam de fazer as almas. Como assim se completam de fazer as almas, professor? É claro, no sentido figurado. Se completar de fazer as almas, né? Ele, de algum modo, ele se completou de fazer as almas, ele começou um trabalho de ajuste, um trabalho de crescimento da alma, vamos colocar assim, né? Quando ele começou a buscar esse eu por detrás de mim. Os mins, eles podem ser entendidos como os grandes desajustes. O encontro consigo mesmo, um momento de ajuste, né? A revelação que você tem nesse gigantesco mundo, ao olhar para o céu, ao olhar para uma estrela, ao olhar para uma pessoa, ao olhar para uma fisionomia, ao olhar para a inocência de uma criança, isso tudo pode ser as grandes revelações, as grandes possibilidades de revelações que a vida nos traz, para a gente, de algum modo, buscar um pouco desse fazer das almas, né? Buscar um pouco o nosso melhoramento espiritual nesse sentido, né? Porque diante do que o narrador passou, diante de viver segundo influências, segundo uma série de manipulações, uma série de regras e condutas que de algum modo influenciaram fortemente no seu espírito, né? O que ele pode fazer de fato para o crescimento dele, espiritual dele, né? O crescimento, o fazer da própria alma nesse sentido, né? Se há nesse mundo um conjunto de desajustes, um conjunto de desengonços, né, que influencia fortemente nas nossas vidas, né? Então, e aí a pergunta, é neste desengonço mundo, o plano onde se completam de fazer as almas? Né? E aí a gente vem aqui com uma afirmação. Se for nesse mundo, a vida consiste em experiência extrema e séria. Então a vida não é brincadeira. A vida, nós não estamos aqui de passagens, num vale de bobagens, né? Essa experiência, ela é uma experiência que deve ser valorizada, porque é nesse plano
que nós estamos aptos ao desenvolvimento da alma, ao fazer da alma, a buscar o quê? Uma técnica. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos ler esse parágrafo aqui, ó, para vocês, né? Se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria. Sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra, né? Depois, o salto mortale. Digo do jeito, não porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de toque, timbre novos às comuns expressões amortecidas. E o julgamento problema podendo sobrevir com a simples pergunta: você chegou a existir? Sim? Mas então está irremediavelmente destruída a concepção de vivermos em agradável acaso, sem razão nenhuma, num vale de bobagens? Disse. Se me permite, espero agora sua opinião, mesmo do senhor, sobre tanto assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me a mim, servo do senhor, recente amigo, mas companheiro no amor da ciência, de seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim? O conto termina aqui, né? Termina com um sim, termina com uma pergunta. Uma pergunta do narrador para nós, né? Que somos o leitor. Então vamos lá. Então, diante da pergunta, mais uma vez, será este nosso desengonço imundo o plano, interseção de planos onde se completam de fazer as almas? Em outras palavras, mais simples, é nesse mundo onde a gente tem que realizar o trabalho, o nosso crescimento espiritual, a nossa... o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do eu, né? o desenvolvimento pleno das nossas singularidades. É nesse mundo que isso acontece, é nesse mundo que a gente cresce, né? No sentido de alma, no sentido de espírito, né? Mais essa questão. É nesse mundo que a gente vai tomar para si as questões que transcendem esse materialismo, né? Porque falar em alma é falar no transcendente. É nesse mundo que eu vou tratar de cuidar dessas questões minhas? Sim. Se sim, melhor dizendo, se sim, caso sim. Então aqui eu tenho uma conjunção condicional, né? Se sim, caso sim, traz uma hipótese aqui. Então, se sim, se é nesse mundo, então a vida consiste em experiência extrema e séria. Sua técnica, ou pelo menos parte, agora ele vai fazer uma pergunta, sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo que obstrui o crescer da alma, o que atulha e soterra? Então vamos ver algumas palavras aqui, gente. Ó. Primeiro vamos ver a palavra alijamento. Alijamento. Tá? Significado. Ele foi em alojamento. Não botei alojamento, botei alijamento. Ele tá buscando alojamento. Vamos lá. Não importa. Ato ou efeito de alijar-se. Alijação. Beleza. Como o Rosa ele cria as palavras, né? Tem lá os neologismos, então alijação. Alijar-se. Vamos ver se infinitivo pronominal. Ó,
sinônimo de afastar, largar, abster-se, livrar-se. Né? É claro, gente, a gente quando começa a tomar a leitura, quando ela incorpora na veia, a gente muitas das vezes a gente não precisa buscar significado de palavras. Você pega uma que você conheça e aí você já toma, né? Pelo paralelismo você vai ver que a que está do lado, ela se liga a ela, né? Quando você percebe a estrutura, como a estrutura está se comportando no texto. Né? Então, ó, exigindo consciente alijamento. Então, ó, aqui, ó, eu tenho que pensar nessa pensão, abstenção, né? Afastamento. Afastar é ótimo. Despojamento. O que é despojar? Olha só. Vamos lá. Despojar-se. Já vou botar no infinitivo logo. Não, vamos ver despojamento. Vamos ver vamos pegar logo o significado mais direto aqui. Despojamento. Opa, não coloquei o S. Despojamento. Despojar-se. Vamos lá, despojar. Ah, achei. Olha só. Despir. Despir. Tá? Então, despir. Despir, tirar, né? A ideia de despir, de tirar, de afastar. Então, ó, veja, se sim, a vida consiste em experiência séria, sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo conscientes, temos que estar conscientes do alijamento, despojamento de tudo que obstrui o crescer da alma, o que a atulha e soterra. Então é uma pergunta, veja. Então, se a vida consiste em experiência extrema e séria, sua técnica, ou seja, o viver, as nossas ações, né, diante dessa experiência que é a vida, dentro desse plano, exige o quê? O consciente alijamento, o despojamento de tudo que obstrui o crescer da alma, de tudo que atulha e assoterra. Ou seja, esses mins, essas máscaras que estão o tempo todo, as influências, as energias passionais estranhas e tudo que molda a nossa vida, mas veja, são contornos que vêm do externo, são realidades que vêm de fora para dentro e que estão mais abafando e soterrando a minha alma e o meu eu do que propriamente dando vida a uma experiência que é a experiência das almas, do fazer das almas, que é o nosso crescimento. O meu crescimento depende disso, né? Depende desse alijamento, desse despojamento. Né? O meu verdadeiro aprendizado, o meu autêntico aprendizado, ele depende dessas não influências, dessas não manipulações, dessas ideias que não são minhas, dessa rigidez que não é minha, dessas ilusões da maravilha que eu acho que eu sou, que eu acho que o mundo é, ou que eu acho que as coisas são, porque tudo também está num plano ilusório, nesse sentido. Quando é construído dessa maneira, através dessas energias. E aí, ter o discernimento, né, para poder perceber o que é meu e o que não é aquilo que ele, durante anos, foi verificando por último num espelho. Ele diz isso ali em cima. O discernimento, né, no espelho, ou seja, ao se ver, mas aí é a reflexão que ele faz sobre isso. Né? Eu começo a refletir sobre isso. Né? Porque eu preciso principalmente me olhar e me ver. Me olhar nessa vida e me ver. Uma pessoa vai lá e brada alguma coisa. Eu vou lá e repito. Eu acredito de fato naquilo ali. Eu estou sendo influenciado por aquele brado, pelaquela energia daquele brado, pela maneira como aquela pessoa bradou. É quase que uma hipnose, né? Um magnetismo fantástico que aquela pessoa está emitindo ali, e aquilo ali, de algum modo, vai, e eu quero, né? São todas as coisas.
Vamos lembrar no texto as ideias e sugestões de outrem, né? Tem tudo. Aquela pessoa com aquele jeitinho, com aquela maneira de ser, aquela característica específica que, poxa, te apaixona e que você imita. Tudo isso é a criança que imita o pai, que imita a mãe, que imita o coleguinha na escola, né? Até que ponto, né, isso tudo não obstrui o crescer da nossa alma? Até que ponto todas essas coisas do desengonço não nos influenciam, né? E depois disso tudo, o salto mortale. Salto mortale. Digo do jeito não porque os acrobatas italianos o aviventaram, mas por precisarem de toque e timbre novos às comuns expressões amortecidas. Falar sobre essa experiência que o narrador está trazendo para a gente não é simples. É o que a gente comentou aqui durante as aulas. É tentar tocar no indizível com palavras. Indizível é aquilo que não se pode dizer, né? Então, é tocar nessa realidade que transcende a normalidade através de palavras. E se eu quero tocar nessa realidade com palavras, eu vou precisar de toque e timbre novos para poder alcançar essa realidade. Porque as nossas expressões comuns amortecidas, né, que já se amorteceram, esse amortecidas também tem ideia de morte, porque aqui é muito interessante, ele utiliza a palavra salto mortale, né, e aí a gente pensa no trapézio, a gente pensa lá, né, nos acrobatas, e a gente pensa no amortecer-se, né, diante daquela altura e cair naquele colchãozão. A gente pensa nisso, é uma ideia, e tem a ideia do salto mortale como empréstimo aqui para o texto, porque ele precisa usar palavras novas, toques novos, timbres novos, estruturas novas, ele precisa usar o tresbusco, né? Ele precisa usar o devia ou não devia contar-lhe por motivos de talvez. Né? Ele tem que dizer que ele precisa olhar não vendo, sem ver o que em seu rosto não passava de um reliquar bestial. Né? Ele precisa dizer que a espécie humana peleja para impor ao latejante mundo um pouco de rotina e lógica, mas algo ou alguém de tudo faz frincha para rir-se da gente. Ele precisa dizer com toques, com estruturas, com timbres, com tudo novo. Ele precisa refazer a linguagem, ele precisa recriar a linguagem, porque a linguagem é amortecida, a nossa linguagem cotidiana, as nossas palavras tão ditas e repetidas, elas não dão conta de tocar nessa realidade. É preciso um salto mortale para a gente, enquanto ser humano, para desobstruir a nossa alma, e é preciso um salto mortale para traduzir essa experiência através de palavras, através dessa nossa literatura aqui, né? E depois desse salto de palavras, depois desse salto que a gente dá, que é o salto de olhar não vendo essas máscaras, que é o salto da desobstrução do crescer da alma, tirando tudo aquilo que a atulha e a soterra, né? A gente começa a existir. Caso contrário, se a gente continuar, né, de algum modo, com essas capas da ilusão nesse nosso rosto, que é um movimento deceptivo constante, talvez nós cheguemos a uma conclusão um tanto assustadora, que é a que ele faz aqui do julgamento problema. E o julgamento problema, podendo sobrevir com a simples pergunta: você chegou a existir? Aquele monstro que ele se viu ali, que ele viu no espelho quando ele era moço, comigo contente e vaidoso, era, né, aquele moço, melhor dizendo, comigo contente e vaidoso, que ao se ver num espelho de um banheiro público vê um monstro. Será que ele chegou a existir? Será que depois dessa experiência, depois
dos anos de sofrimento? Será que depois de ver a luzinha, ele pode responder essa pergunta de uma outra maneira, talvez como responderia ali no primeiro momento, na fase inicial ali da própria juventude, né? O quanto que nós podemos pensar, né, quanto de influenciado, de manipulado aquele jovem, né, era, talvez naquela fase da juventude, né? E o quanto que ele começou, após a experiência de se olhar no espelho e refletir sobre a sua própria condição, o quanto que ele alcança uma nova versão sobre si mesmo, escrevendo a própria vida, não permitindo mais que essas energias o constituam e o levem a fazer coisas que não era aquilo que ele gostaria de fazer, né? Então, é muito importante esse julgamento-problema. Você chegou a existir? E aí a gente pensa agora pra gente, fazendo essa pergunta pra gente, e o julgamento-problema podendo sobrevir com a simples pergunta: você chegou a existir? Né? Nós estamos conscientes no alijamento e despojamento do obstruir da alma, ou vivemos as nossas máscaras, vivemos a influência das energias passionais estranhas, vivemos o entrecruzar-se de influências, as ideias e sugestões de outrem, vivemos os soltos instintos? Você chegou a existir? A pergunta, responde. Sim? Chegou a existir? Sim? Ah, é? Mas então está irremediavelmente destruída a concepção de vivermos em agradável acaso, sem razão nenhuma, num vale de bobagens? Disse. Aqui ele afirma. Aqui ele afirma. Primeiro ele pergunta, para depois afirmar. O disse é a afirmação. Disse. É uma pergunta com a sua crença, com aquilo que ele, né, aquilo que o inquieta. Bom, agora eu disse o que eu penso sobre esse plano, esse desengonço plano, que é mais plano do que mundo, que é mais desajuste do que ajuste, que é um local onde a gente precisa pensar nessa experiência do fazer das almas. É nesse plano que se completam de fazer as almas, é nesse plano que é um vale de bobagens. É nele? Não é? Você chegou a existir? Então não é um vale de bobagens? Então essa concepção de vivermos em agradável acaso, sem razão nenhuma, né? Com os interesses sem sequência nem antecedência, sem conexões nem fundura. Olha o link que eu estou fazendo com o texto, ó, com a parte lá de cima. Então, esse agradável acaso, essas sensações que vêm e que vão, esse entrecruzar-se de influências, esse viver para esquecer, para não, sem qualquer preocupação com o crescimento da alma, com a obstrução da alma, isso tudo não existe. Não vivemos num vale de bobagem. Podemos destruir essa concepção? Disse. Bom, disse. Está aqui, ó. Agora eu estou sendo claro. Se eu não fui claro até lá em cima, agora está claro. E agora, se me permite, espera agora a sua opinião mesma, do senhor, sobre tanto assunto. Solicito os reparos que se digne dar-me a mim, servo do senhor. Sou o seu servo. Recente amigo, mas companheiro no amor da ciência. Mas, ó, dos seus transviados acertos e de seus esbarros titubeados. Sim, somos amigos. O amor da ciência. Só que essa ciência, os seus acertos são transviados e os seus esbarros são titubeados. Sim, quer dizer, sim, a pergunta novamente, né? Você concorda comigo? A gente tem um paralelismo aqui da primeira palavra com a última, né? Bem interessante também, porque ele faz uma pergunta: você chegou a existir?
e responde com outra pergunta, sim, ou seja, você acredita que você chegou a existir? Eu cheguei a existir? Então a gente pode desconstruir essa ideia? Ou seja, e aqui eu faço uma outra pergunta, né? Sim, em relação a ciência e os seus acertos são transviados e elas se dão através de esbarros titubeados? E aí vamos entender isso, né? Vamos entender, vamos lá, transviados. Vamos pegar essa palavra, transviados. Transviado. Transviado, que se transviou, extraviado, perdido, aquele que não obedece os padrões comportamentais vigentes. Já dá para ter uma ideia aqui. Vamos pegar agora aqui no dicionário. Já deu para ter uma ideia do que a palavra transviado. Então, transviado está fora. Disse daquele que se desviou dos padrões éticos e sociais vigentes. Então, transviado é um desvio. A ideia de transviado é pensar num desvio, né? Então, no amor da ciência, de seus acertos transviados. Então, aquele acerto que se deu através de um desvio. Ou seja, se eu sistematizei, construí um raciocínio e uma lógica para chegar a uma descoberta, essa descoberta ela não se deu através dessa sistematização propriamente dita. Mas houve um desvio inesperado ali, os mistérios que vão se ampliando cada vez mais, né? E que através desse desvio eu consegui a minha descoberta. Então a ciência, ela cai nesses transviados acertos e também nos seus esbarros titubeados. À medida que eu estou sistematizando e estou buscando, através do experimento, alcançar um objetivo, eu encontro outro. Eu esbarro em outra coisa. Titubeei aqui, esbarrei em outra coisa, descobri outra coisa. E é assim. Mas veja que a minha lógica, a minha maneira de sistematizar, a minha maneira de querer alcançar, ela é falha, ela é frágil. Em meio a esse caminho tem uma série de mistérios, tem uma série de enigmas. E a ciência é isso. É isso que ele está querendo dizer. Mas ele pergunta, sim, é isso também? Ou não dá para considerar isso? Não dá para considerar os transviados? Não dá para considerar os esbarros titubeados? Sim. É isso, galera. Fica a pergunta. Você chegou a existir? Será que você chegou a existir? Tão certo das suas ideias, das suas convicções, tão certo das suas certezas, seja ela qual for, sejam elas quais forem, né? A análise acabou, tá, gente? A próxima aula a gente vai fazer só um apanhadão geral, né, do texto, bem rápido, e coloca algumas perguntas e faz algumas reflexões sobre... Aliás, desculpa, coloca algumas perguntas e propõe uma atividade para vocês, tá bom? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.